Bom, imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos fortemente armados exibindo fuzis na suposta festa de Réveillon do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A região, que é dominada pelo tráfico de drogas, promoveu um baile funk para a virada de ano e no vídeo é possível ver que o local estava lotado, o que não intimidou os traficantes. As imagens geraram debate nas redes sobre o decreto do governo federal que restringiu o uso de armas por policiais durante abordagens. É aquela coisa do escalonamento da força. Você não pode chegar apontando um fuzil, sendo que existem armas não letais para que possam ser utilizadas. O governo garante que, caso os governos estaduais que não participarem desse decreto, eles não vão ter direito ao fundo de participação em relação à segurança pública. Até muitos interpretaram isso como uma espécie de chantagem, por isso que muitos governadores também foram a público e se manifestaram contra o decreto. Agora é impressionante a gente ver isso acontecendo mais uma vez, uma festa, uma multidão. Para quem nos acompanha pelo rádio ali, a gente vê uma série de pessoas e os traficantes circulando ali com fuzil, exibindo, colocando para o alto, como um sinal até mesmo de ostentação do poder, né, Valadão? Exatamente. Nós falávamos sobre isso, para a polícia, há todo esse regramento, há toda essa burocracia, vamos dizer assim, mas não tem nenhuma ostensividade para combater esse tipo de situação. Isso aí é ridículo para um país que quer melhorar a questão de segurança pública. Isso aí mostra que quem tem a segurança são eles mesmos lá dentro desse complexo aí do Rio de Janeiro. Ou seja, quem está dominando a segurança pública lá, certamente não é a polícia, é sim os traficantes que têm esse poder. Nós falávamos sobre isso também aqui nessa bancada, sobre a exigência desse escalonamento de força da polícia, que não deve usar de imediata força. Isso aí já é básico dele. A doutora está aqui, a doutora Raquel, ela trabalha com isso, faz um excelente trabalho em cima da segurança pública. Mas o que a gente vê no Rio de Janeiro é cada vez mais o poder na mão daqueles que dominam o tráfico, dominam toda aí essa questão no Rio de Janeiro. Então, eu vejo assim, uma vergonha para o Brasil ver uma cena dessa. Pois é, eu quero ouvi-la também, doutora Raquel, sobre esse decreto, sobre as reações também. Você que acompanha, né? Inclusive faz parte da Secretaria de Segurança Pública de Santos, todo esse cenário, esse contexto. Na realidade, o que existe no combate ao crime é uma guerra assimétrica. Os agentes da lei, os policiais cumprindo a lei e a legalidade na proteção, não só de si, mas da população no combate ao crime, dentro de regras e do ordenamento jurídico pátrio, e os criminosos, claro, sem nenhuma lei a ser cumprida e principalmente sem nenhuma ética ou sem nenhum sentimento de compaixão pelo próximo. São perversos, são cruéis e são covardes. Mas, no tocante ao decreto, acredito que a gente vai falar posteriormente a respeito do decreto. Vamos explorar mais, mas que a gente assim não tem como trazer um assunto desse sem falar sobre essa questão do panorama da segurança pública, né, dessas diretrizes estabelecidas pelo governo federal por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que soa estranho foi o decreto vir decorrente a diversas críticas a um opositor político, e a gente sabe que é o Estado de São Paulo, pelo governo federal. Mas, na realidade, o decreto, ele não inova, ele não traz nada de inovador à atuação policial, ao uso da força policial para neutralizar a ameaça de criminosos. Simplesmente ele regulamenta uma lei já existente há 10 anos, que é a Lei 13.060 de 2014. E dentre esses princípios da Lei 13.060 de 2014 está para que o policial priorize armas menos letais, o uso progressivo da força no combate ao crime. E tem 4 princípios ali nessa lei: a legalidade, a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Inclusive, proibindo o uso da arma para aqueles criminosos em fuga, a não ser que se eles estiverem armados ou colocando em risco. E aqui eu vou fazer um parênteses de uma situação real, existente, que ocorreu com o meu marido, que é policial. Ele estava em perseguição, ele estava a pé
em perseguição. De repente, os criminosos entraram numa viatura e foram em direção a ele. Ele estava armado. Ele olhou essa viatura, ele foi atropelado, ele olhou o carro do criminoso, ele foi atropelado, caiu num barranco abaixo, quebrou ossos da face e não atirou. Sabe por quê? Por causa de uma lei? Não, por causa da ética. Tinha uma criança dentro do carro. Então, princípios de policiais que cumprem a lei existem e sempre existiram. Isso eu estou falando há 15 anos atrás. Não é necessário o regramento para que a gente cumpra a nossa lei. O que é necessário são investimentos sérios por parte do governo federal, sim, capacitação dos agentes, proporcionar recursos para que a polícia possa trabalhar. Mas o decreto nada inova no contexto da atuação policial. Só deixa eu voltar num ponto. Os bandidos, o seu marido estava apaisando só para... Não, ele estava em perseguição no cumprimento de um mandado de prisão. Mas os bandidos, eles pegaram uma viatura? Não, eles pegaram... Eu que falei errado. Eles pegaram o carro, o veículo, e na fuga foram em direção ao meu marido. O meu marido estava armado, tinha a possibilidade do disparo. O disparo era plenamente plausível e justificável para neutralização daquela ameaça grave que vinha em direção. Mas ele optou cair no barranco, não atirar, para preservar a vida, possivelmente, do filho do criminoso. Agora, muitas vezes a gente vê realmente a situação se inverter, né? Como, por exemplo, nessa festa de Réveillon, quem que é respeitado ali? São os policiais que eventualmente vão chegar para fazer uma abordagem ou são os criminosos? Eu recentemente, acho que até falei essa situação aqui para nossa audiência. Estive no Nordeste, mais especificamente em Pojuca, onde fica Porto de Galinhas, e por lá, desde o barraqueiro até o motorista do carro de aplicativo, eu falei assim, como é que é aqui, né, em relação a assalto, tudo, pode tirar o celular para tirar uma foto? Porque em muitos locais que a gente vai, isso não é possível mais no Brasil. Ele falou, não, fica tranquilo que aqui quem manda é o comando. Eu falei, que comando? Aí depois fui pesquisar melhor, era o comando do Sul, né, o comando que atua por lá, e eles não deixam roubar na cidade justamente para não espantar os turistas, para não atrapalhar os negócios deles em relação ao tráfico de drogas. E vendo uma cena dessa no Rio de Janeiro, em muitas comunidades do Rio, e até mesmo aqui de São Paulo, porque tem áreas já dominadas pelo tráfico de drogas em São Paulo, a gente vê uma inversão de valores, onde os policiais estão cada vez mais sendo desacatados pela população, onde a pessoa que começa ali uma discussão com o policial pega o seu celular e já vai para cima dele e até mesmo se sente no direito muitas vezes de dar um soco no policial, e o traficante que acaba sendo respeitado. João, assim, a lógica está se invertendo, não tem como falar de outra forma. Não, perfeita a colocação, David, até porque a gente tem um caldo cultural de questionamento constante da autoridade policial, de desvalorização, e cada uma dessas medidas vai tornando a carreira desinteressante para aqueles que têm esse desejo de ingressar na carreira policial, nas Forças Armadas, enfim, você vê essas notícias, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, faz milhares de abordagens na semana, no mês. E as que dão repercussão não são essas, igual a doutora Raquel Galinatti mencionou, um caso de heroísmo com os quais os policiais passam diariamente, mas esses casos não são noticiados quando um ou outro comete algum equívoco. Então você tem uma má vontade geral com a polícia. Vide o exemplo da Polícia de São Paulo, que é uma das mais preparadas de São Paulo, do Brasil. Os números são baixíssimos de violência em comparação com o Brasil, mas, por exemplo, a PM da Bahia, que mata 3 vezes mais com metade da população, você não tem ações judiciais querendo implantar câmeras, você não tem nenhuma medida midiática. Agora, onde há uma oposição ao atual governo federal, você tem isso. E o que é a se questionar também, David, é porque o governo foi muito para cima dos CACs, né, dos caçadores, atiradores e colecionadores. Será que algum ali era CAC? Alguém ali era CAC, tirou o CAC? Não, eram todos criminosos. Então essa narrativa também de que os CACs abastecem o crime organizado é uma grande falácia, porque até antes sempre tiveram acesso a armas e nessa cultura generalizada bandidólatra. E eu só gostaria de apontar para finalizar também a questão de esse crime organizado financia muitas bandas. Existem denúncias de que eles financiam cantores de alguns ritmos musicais, especialmente o funk, que estavam ali celebrando. Então é uma área também que o Ministério Público deve investigar, porque especula-se muita lavagem de dinheiro entre alguns cantores de funk muito famosos, e o crime organizado também tem esse apontamento que o Ministério Público deveria verificar, viu, David? Esse ponto que você citou realmente acontece. A gente trouxe a informação no fim do ano passado, aqui na Grande São Paulo, onde os policiais foram abordar um motociclista que estava sem a documentação na moto. Aí ele correu para a casa dele, o pai do motociclista veio,
né? Começou uma discussão, disse que caso fosse levar o veículo, se os policiais fossem levar o veículo, eles ateariam fogo nessa moto. E diante desse entreveiro, eles entraram para dentro do imóvel. Houve uma discussão, os policiais tentaram abordar e depois o que ficou de capa em muitos veículos de comunicação foi a senhora, a avó desse motociclista que até mesmo xingou os policiais de lixo, ensanguentada porque levou ali, no meio da confusão toda, um soco no nariz. Ela deu um tapa no policial. Exatamente. A câmera mostra ela agredindo o policial. E assim, só para complementar, houve no final, para quem está curioso, houve sim o cumprimento do mandado, o criminoso foi preso, mas o que eu quero mostrar e exemplificar de forma muito desenhada é que para cumprir a lei e para combater o crime é necessário, sim, respeitarmos todo o arcabouço legal vigente. Caso contrário, nos tornaríamos tão criminosos quanto. E a gente já sabe, quando entramos e prestamos concurso, quando entramos para as instituições policiais, a gente sabe qual é a regra. A regra é uma guerra assimétrica entre o crime e a polícia. Sabemos que temos que combater, até mesmo para proteger a vida do criminoso, que é um contrassenso. Mas sim, temos que o tempo todo estarmos preservando a vida, porque uma ação bem-sucedida é com vidas não neutralizadas. Então é dessa forma que a gente percebe. E posso só falar quais são os 7 princípios do decreto, que tanto estão falando, mas não é nada de novo? São 7 princípios no decreto. São coisas básicas. Basicamente, são básicos. São princípios como a legalidade, a precaução, a necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, a responsabilização por um ato criminoso e a discriminação, a proibição de discriminação. Então é algo que é redundante, é o bis in idem. Bom, e o ponto que eu queria trazer é os policiais sendo descredibilizados, como eu trouxe a informação aqui dessa situação que ocorreu, das inúmeras que vem ocorrendo, em relação até mesmo aos policiais serem xingados, porque na minha época, o policial passava, era bom dia, boa tarde, boa noite, a autoridade, sempre foi assim. Meu pai era militar e sempre foi tratado dessa forma. Eu fico imaginando meu pai, se fosse vivo hoje, como que seria para ele trabalhar, né? Então, na teoria, David de Tarso, você que trabalha com esse tipo de reportagem investigativa, reportagem policial, sabe que na teoria funciona como a doutora Raquel Galinatti está falando, mas na prática, olha aqui o exemplo que ela acabou de narrar, sabe? E não tem só o lance que ela colocou aqui do marido dela não atirar para preservar a vida de uma criança que estava dentro do carro. Corria-se o risco também dele ser mal interpretado pelo próprio judiciário e ele ser preso, porque é o que acontece. Vou pegar um exemplo aqui onde o delegado Palumbo estava falando que ele estava numa perseguição, como semelhante a essa que a doutora Raquel Galinatti colocou, e um amigo de viatura dele, um policial, eles estavam perseguindo um motoqueiro, o cara sacou a arma e começou a atirar na viatura, começou a atirar contra eles. O policial, que estava ali, investigador, atirou contra esse bandido, o bandido caiu, veio a óbito, e sabe o que aconteceu com esse policial? Ele responde até hoje por esse crime, entre aspas. É como a lei é interpretada hoje a favor do bandido. Nós vivemos num estado hoje que até esse decreto do Lula é pró-réu. A justiça no Brasil, ela é pró-réu. Tudo que for a favor do criminoso, ela é colocada. Inclusive esse decreto, que não faz sentido nenhum numa perseguição ou num dia a dia de um policial. A realidade que eu vejo hoje, aqui em São Paulo principalmente, é a polícia sendo hostilizada. Existem inúmeras páginas aí na internet, no Instagram, de policiais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, onde mostra a realidade dentro de uma comunidade, onde tem sempre um celular gravando, um policial da Rocan perseguindo um motoqueiro, alguém que estava ali em caráter geral, alguém que estava furtando uma moto, sendo hostilizado por essas pessoas. As imagens que nós vimos agora do Rio de Janeiro é um reflexo da periferia de São Paulo também, de Minas Gerais, de Brasília. Isso acontece em todo o estado, em todo o Brasil. Meninos de 15 anos portando fuzil, jogando fuzil pro alto e cantando funk. E a população que está ali do lado batendo palma. Mas é a população que tem medo de denunciar e muitas vezes acha isso muito legal. Muito legal. Acha, que legal, o cara tem um cordão de ouro, o cara tem um fuzil na mão. Olha essas músicas hoje fazendo apologia a essas facções criminosas.
Olha esse funk hoje que faz apologia a essas facções criminosas, onde crianças estão cada vez mais suscetíveis a entrar no crime da bandidagem por achar legal, moral e ético. O policial está perdendo o respeito e a sociedade, nesse sentido, está ficando doente. E não é de hoje. Quem é que não lembra do sequestro do ônibus do Rio de Janeiro que virou filme? Virou filme. O bandido aqui é ovacionado e tido como um herói, como aquele que é responsabilizado pela sociedade. A culpa é do Estado, a culpa é da sociedade. Ele é um coitado. Não é um coitado. Ele é um vagabundo criminoso que merece estar na cadeia.